O Salmo 19, a autoria dele é atribuída ao rei Davi. Podemos dizer que o Salmo 19 é um salmo que trata a respeito da revelação de Deus. Ele trata tanto da revelação geral quanto da revelação especial. E no final, ele faz uma oração pedindo perdão para poder seguir a Deus. Então existe uma lógica aqui no Salmo 19. O que é revelação geral? Revelação geral é a revelação de Deus por meio da natureza. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para a luz do sol, quando nós olhamos para a noite e quando nós vemos o brilho da lua e o brilho das estrelas, quando nós ouvimos o cantar dos pássaros, quando nós vemos a sucessão dos dias e das noites, é possível pensar que por trás de toda a criação, que existe uma ordem nela, que alguém criou tudo isso, com toda essa ordem. Então isso é chamado de revelação geral. Qualquer pessoa pode, prestando atenção na natureza, conhecer Deus. Tirando a revelação geral, existe a revelação especial. Na revelação especial, nós temos o texto bíblico, porque Deus entrega a revelação para alguns homens, que são profetas, juízes, reis, que no seu relacionamento com Deus descrevem como Deus é, o que ele faz. Então nós lemos a Bíblia, ouvimos os depoimentos, os testemunhos de pessoas que receberam uma cura, que receberam algum milagre, que fizeram uma oração e receberam uma graça, e elas contam isso em livros, em textos, ou elas falam isso publicamente. E nós, por meio desses depoimentos, por meio dos textos, chegamos a conhecer Deus. Isso se chama revelação especial. E se chama revelação especial porque é uma revelação de Deus que foi dada para um homem, para uma mulher, para um grupo de pessoas e que depois foi comunicada para nós. E este Salmo 19, ele nos fala disso. Do versículo 1 até o versículo 6, ele apresenta, né, quem escreveu esse salmo, repetindo aqui, foi o rei Davi. Ele, no versículo 1 até o versículo 6, ele nos fala a respeito da revelação geral. Então ele está dizendo aqui, ó, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que ele está dizendo aqui? Que quando você olha para o céu, você vê a beleza das cores que os céus mostram para nós, as nuvens, a luz do sol e o desenho que as nuvens fazem, e nós vemos que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos para o céu, nós podemos dizer, alguém fez isso. No versículo 2, ele continua com essa questão da natureza. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Imagine que o dia fosse uma pessoa. Então, o dia de ontem, quando você olha para o céu no dia de ontem e quando você olha para o céu hoje, você vai ver que o céu, todos os dias, tem um desenho diferente. As nuvens, da forma como elas se organizam. Num dia, as nuvens estão para um lado e as nuvens, inclusive, formam desenhos quando nós olhamos para o céu. Outro dia, o céu está completamente azul e você tem apenas algumas marcas de muito pequenas, muito poucas nuvens de um lado. Um dia o sol está escondido entre as nuvens, outro dia o sol está raiando de maneira plena. Então ele está dizendo assim,
o dia de hoje teve um modelo de nuvens, uma forma de sol. No dia seguinte, o dia ele é completamente novo. Então um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quando ele fala que uma noite mostra sabedoria a outra noite, ele está dizendo, sempre que você olhar para o céu durante a noite, você vê o brilho das estrelas, você vê o brilho da lua, e você vê que a lua tem 4 fases diferentes. E toda essa forma de organização das estrelas e da lua, que é diferente de noite para noite, vai revelando a sabedoria de quem criou isso. Então ele está dizendo, quando você olha para uma noite, você vê quem criou isso. O brilho da lua e as estrelas da forma como elas estão se mostrando hoje. Quem estuda astronomia sabe que existem várias constelações. Cada mês, cada fase do ano, existe uma constelação que está brilhando. O que são constelações? Eles dizem que tem lá a constelação da Ursa Maior e outras. Eu não estudo astronomia, mas eu já vi um vídeo em que um astrônomo estava explicando e dizendo o nome de várias constelações, dizendo que eles unem os pontos das estrelas e eles formam, tem o formato de um urso, que as estrelas às vezes formam um leão, e ele foi falando lá várias constelações. E aquele astrônomo estava explicando que isso é periódico. De tempo em tempo, agora estamos na constelação tal e depois estamos na constelação tal. Então você percebe que existe uma ordem durante a noite. Quem foi que criou isso? Existe alguém que criou isso. Assim como existem as estações do ano, em cada região existe um tempo de verão, um tempo de inverno, um tempo de outono, um tempo de primavera, e esses tempos são diferentes. O tempo que está verão nas regiões do hemisfério sul é diferente na região do hemisfério norte. E como é que essa sucessão acontece? Então, quando você olha para uma noite, você vê que existe uma lua, que está ora lua cheia, ora é lua crescente, ora é meia lua, e ora é uma constelação ou outra. Você vai dizendo, alguém criou tudo isso. Então, uma noite mostra sabedoria para outra noite. Aí ele fala no 3, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Veja que Davi está falando de revelação geral. Ele fala, ninguém precisa abrir a boca, falar alguma coisa. Quando você fica em silêncio, olhando para o céu, olhando para um dia e para outro dia, para uma noite e para outra noite, você pensa por conta própria, olhando, sem que ninguém precise abrir a boca para lhe dizer uma palavra, para se pôr a meditar. Quem foi que criou essas coisas? Versículo 4. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Vamos ler o versículo 3 e o 4 juntos, para entender o versículo 4. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como um herói a correr o seu caminho. Então nós vemos que ele está dizendo que é sem linguagem, sem fala, você ouve as vozes do céu, da lua, das estrelas, do sol, em toda a extensão da terra. O que ele está dizendo? Seja onde quer que for da terra, seja alguém que está no Brasil, seja alguém que está em Portugal, seja alguém que está lá na Etiópia, na África, seja alguém que está lá no Japão ou na China, seja alguém que está na Rússia, seja alguém que está na Alemanha, na França ou na Oceania, lá na Austrália, em qualquer lugar, em toda a extensão da Terra, qualquer pessoa com quem você conversar no planeta,
ele vai dizer que sabe qual é a experiência da revelação geral. Ele vai dizer que ele já viu o céu, que ele já viu o sol, que ele já viu a lua, que ele já viu as estrelas. Ele vai dizer, essas constelações que nós falamos são constelações que o astrônomo lá do vídeo que eu assisti, que ele estava explicando, são constelações que se revelam em toda a Terra. Então o céu tem aquela constelação, aquela forma de organização das estrelas, e aquilo é periódico. Então, em toda a sem linguagem, sem fala, ouvem-se as vozes. É um paradoxo aqui, né? Você não precisa falar, não precisa dizer nada, mas é como se isso, os elementos da natureza falassem por si próprios. Existe um Deus que criou tudo isso. E as suas palavras vão até ao fim do mundo. Ou seja, alcança o mundo todo. Aí a parte final do versículo 4 junta com o versículo 5. Neles, quando ele fala neles, ele está falando nos céus. Nos céus, Deus pôs uma tenda para o sol. Nós vemos que o sol ele sempre nasce de um lado e ele sempre se põe do outro. Existe uma tenda para o sol, que é qual noivo, que é como se fosse um noivo, que sai do seu tálamo, ou seja, que sai do seu lugar específico e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Veja que ele está descrevendo o sol como se o sol fosse uma pessoa. Imagine que quando você tem um povo e que está em guerra, como por exemplo o rei Davi. Vamos usar o rei Davi, que é o autor do Salmo 19. Ele escreveu o Salmo 19 quando ele saiu para lutar contra o Golias e venceu o Golias, a sua nação se alegrou, a sua nação ficou feliz. Houve um caminho que Davi teve que percorrer. Ele foi até o riacho, tomou 5 pedras, tomou a sua funda, foi em direção ao Golias e disse: eu lutarei contra você, e foi para cima e lançou aquela pedra para derrubar Golias. Quando Golias tombou, ele correu, tomou a espada dele e lhe cortou a cabeça. Então, ele correu o caminho para dar a vitória para a sua nação. Aqui, ele descreve o sol como se o sol fosse uma pessoa que sabe, logo que sai pela manhã do seu tálamo, ou seja, do seu lugar ali, ele sai e ele fica feliz, ele se alegra como um herói a correr o seu caminho. Ou seja, o sol é como se ele estivesse feliz, feliz de brilhar de uma ponta até um momento em que ele se coloca, sabendo que ele está cumprindo um papel, que ele está cumprindo uma função muito importante de trazer luz, de trazer calor, de trazer a energia para a fotossíntese. As plantas usam a luz do sol para fazer a purificação do ar, para absorver o gás carbônico, para fazer o seu processo de síntese da água, para distribuir os nutrientes nas plantas. E isso aqui também tem uma aplicação para a nossa vida, que o sol, ele cumpre o propósito para o qual Deus o criou. Deus criou o sol para brilhar. Deus criou o sol para trazer calor. Deus criou o sol para trazer a luz. E uma aplicação desse texto, veja, o versículo 4 e 5 fala que ele sai como um noivo, né, que sai do seu tálamo e se alegra como um herói para percorrer o seu caminho. Aqui nós podemos dizer que tem muitos homens, muitos maridos, vamos usar aqui essa palavra noivo, que muitas vezes estão fraquejando no seu papel dentro do seu casamento, de cuidarem da sua esposa, de serem o brilho para a sua esposa, de trazerem o calor, que vamos dizer é o carinho, o afago, o amor, a atenção para a sua esposa. Né? O sol ele sai como se fosse um noivo que vem e cumpre o seu papel.
Esse é um primeiro ponto que poderíamos tirar de aplicação desse versículo 4 e 5. Uma segunda aplicação é quando ele fala que o sol ele se alegra como o herói para que corre o seu caminho. Davi, quando lutou contra Golias, ele foi lá e lutou contra Golias com alegria, sabendo que ele livraria o seu povo. Muitos cristãos não têm mais a alegria de entender o seu papel, como Cristo desempenhou seu papel. Cristo se colocou, vamos dizer assim, como um herói que veio para trazer a salvação para a humanidade, dizendo assim: eu quero ser a luz do mundo. Eu quero ser o brilho que vai trazer a revelação de Deus para as pessoas. Mas o sol, ele não questiona isso. Todos os dias ele apresenta a revelação geral de Deus. Ele vem, nasce, brilha, percorre o seu caminho, traz luz, traz calor, traz energia solar para que muitos equipamentos funcionem, traz a energia da sua luz para que as plantas possam realizar os seus processos de fotossíntese, né, que é a síntese do gás carbônico em oxigênio, e também que as plantas consigam realizar os seus processos de distribuição de água e renovação diária. E muitas vezes nós não conseguimos cumprir o nosso papel, mas a natureza, ela vai revelando Deus. Deus vai mostrando ali que ele traz o brilho, ele traz a luz, e fazendo uma conexão do que Jesus disse sobre luz. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, Jesus fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E que se o sal se tornar insípido, ele não presta nada mais para ser pisado pelos homens. E que nós somos a luz do mundo, e que não se coloca uma candeia debaixo da mesa, mas ela se coloca em cima para iluminar a todos. E tem muitas vezes que nós não estamos querendo cumprir esse papel. E por último, o versículo 6, ele fala: a sua saída, ele está falando a respeito do sol ainda. A sua saída, né, o sol sai, é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Então ele, na parte final do versículo 4, 5 e 6, ele descreve o caminho do sol. Ele sai de um lado, se põe do outro, ele passa por toda a extremidade dos céus, e no seu curso vai até a outra extremidade, nada se furta ao seu calor. Completando essa ideia de que o sol cumpre o seu papel totalmente, tem alguns cristãos que eles querem brilhar quando eles estão na igreja. Quando eles saem da igreja, eles se misturam com as pessoas do mundo fazendo as mesmas práticas, e o brilho de Cristo, o brilho de serem a luz do mundo, acaba sendo ofuscado. Mas o sol, ele sai de um lado até o outro, de uma extremidade dos céus até a outra, ele segue o seu curso, nada se furta ao seu calor. Ele está sempre mostrando o seu brilho. Aqui, especificamente, ele fala do calor. Calor, nós podemos falar a respeito de calor humano. Podemos falar a respeito de ser gentil, ser uma pessoa amável, uma pessoa que tem uma palavra certa para trazer calma para aquele que está aflito, para aquele que está abatido, para aquele que está em angústia, para aquele que está em aflição. Isso nos traz uma reflexão, num tempo em que muitas pessoas que frequentam as igrejas que são as pessoas que estão ansiosas, preocupadas com coisas que deveriam deixar para o Senhor cuidar. Se a pessoa realmente tem um relacionamento com Deus, ela poderia colocar tudo nas mãos dele e ter a sua tranquilidade garantida.
Se você está passando por alguma situação de ansiedade, preocupação, angústia ou aflição, lembre-se de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo fala para a igreja de Filipos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Deus, com orações e súplicas. Antes sejam as vossas petições, os seus pedidos, as suas preocupações, sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplicas. E com ação de graças, ou seja, já com a certeza de que ele tomou a situação e por essa razão já com ação de graças, já com motivo de agradecimento. Fica apenas esse versículo para que nós possamos deixar tudo na mão de Deus. Então, o versículo 1 até o versículo 6, o rei Davi fala aqui sobre a revelação geral, prestando atenção nos céus, prestando atenção na noite, prestando atenção na luz do sol, dando um destaque em relação ao sol, que ele brilha e ele transmite o seu calor, a luz e o calor, de uma ponta até a outra ponta, cumprindo o seu papel com o sorriso. Porque ele fala que ele sai como um noivo para trazer alegria para, no caso a noiva, no caso é a terra, e ele corre o seu caminho como se fosse um herói, sabendo que ele tem que cumprir o seu papel, que muitos dependem do calor e da luz dele. E muitos precisam da nossa luz e do nosso calor para fazer a diferença na terra. Isso nos traz uma reflexão, olhando para o sol, que nós precisamos ser a luz, transmitindo o brilho do Senhor e também o amor, a amizade, o afeto, a palavra amiga para aqueles que estão morrendo e que precisam ouvir a palavra. Mas aqui, o versículo 1 até o versículo 6 trata da revelação geral. Você olha para a natureza e você consegue perceber quem foi que criou isso. Tem que ter alguém que fez isso. Esse alguém é alguém que tem organização e sabe criar cada uma das coisas que todos nós necessitamos. Então, ele é Deus. Na segunda parte, vai do versículo 7 até o versículo 11. Davi apresenta para nós a revelação especial. Veja o que ele fala aqui. Ele fala sobre a palavra de Deus. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Veja, ele está falando de revelação especial. Ele está dizendo, na época do rei Davi, já existia a Torá, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na época do rei Davi, já se conhecia as histórias de Abraão, de Isaque, de Jacó. Já se conhecia as histórias de Josué, de Samuel. Inclusive, o próprio rei Davi, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Então, todos aqueles textos que nós lemos dos milagres que Deus operou no meio do povo de Israel no deserto, juntamente com Moisés, tudo isso era conhecido de Davi. Então, Davi, ele lia as escrituras e ele também conhecia a lei do Senhor. E lendo as escrituras que existiam até a época dele, ele fala aqui no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então ele está dizendo, se eu leio a Bíblia, se eu leio a palavra, eu vejo na palavra que a palavra de Deus é perfeita. Quando eu leio a palavra, eu tenho refrigério na alma. Muitas vezes Davi leu as histórias de Abraão, de Isaque, de Jacó,
das conquistas de Josué, do que Deus fez no deserto pelo povo quando ele abriu o Mar Vermelho, e ele viu a provisão de Deus. E ele ficou com a sua alma tranquila, lendo a palavra. E aí ele fala, o testemunho do Senhor. Onde que está o testemunho do Senhor? No texto bíblico. Você vê lá que Abraão e Sara não tinham filhos, mas o Senhor realizou o milagre e fez com que eles, mesmo sendo velhos, tivessem um filho que foi Isaque. Então, quando você lê essa história, você fala, Deus, ele é fiel. Nós podemos passar por uma situação de angústia por alguma coisa que não temos, mas Deus é fiel para honrar os seus filhos. Então ele vê o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como, por exemplo, quando ele lê a história de que o povo estava lá no Egito sofrendo como escravos. E Deus disse para Moisés, vai e fala para Faraó, que eu quero que meu povo saia daqui. E Moisés vai, fala com Faraó e Deus sempre está mostrando o seu poder. Então, quando você lê o texto, você entende, Deus existe e Deus tem todo o poder. Quem são os simples? Os simples são aqueles que vivem uma vida sem nenhum direcionamento, sem saberem qual o seu futuro, para onde vão, por que estão aqui na terra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós podemos entender, existe Deus. Esse Deus fala com os seus filhos. Ele falou com Abraão, ele falou com Isaque, ele falou com Jacó, ele se revelou para Moisés e para o povo de Israel no meio do deserto. Então, aquele que lê a palavra, ele vai adquirir a sabedoria. Ei, existe um Deus que está preocupado com relação à minha vida. Ele não vai ser uma pessoa simples, dessas que vivem o seu dia a dia apenas para comer, beber e acordar e dormir e trabalhar e dizer, a gente vai vivendo porque vai vivendo. Você adquire sabedoria. Quando você lê a lei do Senhor, você vê Deus se relacionando com as pessoas do passado e você aprende, você consegue conhecer Deus, você consegue ter a revelação de Deus pelas histórias que são contadas na Bíblia. Versículo 8, ele continua falando da revelação especial. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ele está dizendo, quando você lê as Escrituras, você vê quais são os mandamentos. Lá no livro de Deuteronômio, nós vemos que Moisés deixou ali muitos preceitos, muitos ensinamentos. No livro de Êxodo, no capítulo 20, estão ali os 10 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todos os seus bens, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O quinto mandamento, honrarás o seu pai e a sua mãe. Depois, os outros mandamentos que são, não adulterarás. Quando você vê um preceito do Senhor como esse, não adulterarás, não cobiçarás nada do próximo, nós vemos que a cobiça, a inveja que Caim teve de Abel, porque Abel ofereceu o sacrifício perfeito a Deus, fez com que ele matasse o seu irmão. Sabemos que a inveja, ela tira a tranquilidade do coração daquele que a carrega. Mas aquele que limpa o seu coração e vai à luta para realizar os seus projetos, como as Escrituras ensinam, consegue prosperar e avançar no seu caminho. Então, quando ele fala que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ele está dizendo, quando você escuta os mandamentos de Deus, eles são retos, eles fazem você andar por um caminho reto, por um caminho em que você vai cuidar da sua vida, você vai prosperar, você vai cuidar da sua família, você vai honrar o seu pai e a sua mãe,
você vai ter uma vida longa. Então, quando você lê a lei de Deus, você encontra o caminho reto, porque os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quem segue vencendo a cobiça, cuidando apenas da sua esposa, da sua família, ele tem alegria no coração, ele nunca vai ficar preocupado com relação a alguma coisa errada, que ele está se envolvendo com uma mulher com quem ele não deveria, que ele precisa se ocultar, esconder do seu telefone uma mensagem porque está traindo a sua esposa, mas ele vai andar num caminho de alegria porque ele anda num caminho pacífico e de paz. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então veja, ele está falando, leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, porque lá você conhece quem é Deus, você conhece o que Deus quer que você faça, e se você andar por esse caminho, você vai conhecê-lo e vai andar num caminho que vai trazer retidão, alegria, que vai trazer um caminho puro e que vai iluminar os seus olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é limpo. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor significa quando você pega o dicionário, temor tem dois significados. O primeiro significado é ter medo. O segundo significado é ter muito respeito, ter muita consideração, ter reverência. Quando a Bíblia fala temor do Senhor, ele está dizendo nesse segundo sentido. Então, o temor do Senhor não é você ter medo de Deus. Ninguém precisa ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus, ele quer ser seu amigo. Ele quer ter um relacionamento com você. Mas ele quer que você reconheça que ele está acima dos céus e que ele criou todas as coisas. E assim como o nosso Pai precisa do nosso respeito, porque nós nascemos dele, foi dele que adquirimos a vida, também Deus, é dele que nós recebemos a luz do sol, o brilho das estrelas e tudo que existe à nossa volta. Então, o temor do Senhor é respeitar a Deus acima de tudo, é algo limpo e permanece eternamente. Vai permanecer comigo, vai permanecer com os meus filhos, vai permanecer com os meus netos. De geração em geração, nós vamos ter a reverência, o respeito, a altíssima consideração a Deus. E permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então ele está falando, quando você lê os juízos do Senhor, quando você lê as Escrituras, a forma como Deus realiza o seu julgamento, como ele deixou as coisas escritas, isso tudo é verdadeiro e é justo. Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Ele está falando a respeito das Escrituras, falando que ler a palavra de Deus, conhecer a Deus, vale mais do que qualquer ouro, vale mais do que ouro fino, vale mais do que qualquer alimento, do que qualquer doce, que seja mel ou licor dos favos. E versículo 11 ele fala, também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então veja que ele fala assim, também pelos mandamentos de Deus é admoestado, ou seja, é corrigido, é orientado, é iluminado o teu servo. Ele recebe iluminação, orientação, conhecimento do que fazer. E em os guardar, a grande recompensa. Se você guardar as Escrituras, se você guardar os mandamentos de Deus, você conhece quem Ele é. Deus, ele se revela pelas suas Escrituras. Quando nós vemos Deus dando o Isaac para Abraão e Sara, nós vemos uma revelação. Deus está dizendo, eu tenho prazer em abençoar os meus filhos.
Eu tenho prazer em abençoar o meu povo. Eu tenho prazer em dar alegria para um casal. Eu tenho prazer em que um casamento seja enriquecido com a bênção de terem filhos. Deus está dizendo isso. Quando ele opera os sinais de colocar uma coluna de fogo durante a noite, quando Moisés e o povo de Israel estava caminhando no deserto para trazer luz, para trazer calor, para trazer a proteção ao seu povo, ele está dizendo que ele quer dar proteção, iluminação para aqueles que confiam nele. Quando ele colocava uma nuvem para cobrir o sol durante o dia, quando o povo caminhava no deserto, ele está dizendo: se a sua vida estiver passando por uma provação muito grande e terrível, que está queimando a sua preocupação, ele tem a nuvem, significa que ele tem o consolo para o seu povo. Então, quando você lê as Escrituras, você conhece Deus. Significa que Deus é um Deus de consolo, que Deus é um Deus que quer trazer alegria, que Deus é um Deus de provisão, que Deus é um Deus que cuida de você tanto durante o dia quanto à noite, em qualquer circunstância, que para Deus não existe limite, mesmo que você esteja idoso ou com mais idade e pense, o meu sonho já terminou, como Abraão e Sara, que estavam de idade avançada, mas tiveram a alegria de receberem um filho, você vai conhecendo quem é Deus. Deus, ele quer abençoar o seu povo em todos os momentos e todas as fases da vida. Então, ele termina o 11, em guardar os mandamentos de Deus, a grande recompensa. Por isso é tão importante ler as Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma segunda fonte de revelação de Deus. Ler o que Deus fez na história dos seus filhos vai revelando o que Deus quer fazer para mim e para você. José estava escravizado e foi traído pelos seus próprios irmãos. Mas Deus converteu a traição dos seus irmãos, que o venderam por inveja, para Potifar, converteu ele em um governador. Talvez você tenha sido traído pela sua própria família. Talvez você tenha sido abandonado pelos seus próprios pais. Mas aquela situação terrível que José passou fez com que ele chegasse a se tornar o governador do Egito. Então, não há situação, por pior que seja, que Deus não possa resolver. Você lê a história de José e você tira essa conclusão. Deus fez a escravidão dele na casa de Potifar servir como um treinamento para que ele aprendesse a administrar a casa, para que depois, no futuro, ele se tornasse governador. Veja que José poderia ficar como uma vítima, se lamentando e chorando e dizendo: fui traído pelos meus irmãos, agora estou abandonado no Egito, quando na verdade eu sou de Israel. Mas ele não fez isso. Ele foi seguindo o seu relacionamento com Deus e isso fez com que ele chegasse a governador do Egito. Não importa qual a situação que você está passando. Se você prestar atenção na natureza e ver que Deus realmente criou todas as coisas e ele colocou o sol para brilhar todos os dias. E o sol não reclama. O sol, ele apenas brilha. Todos os dias ele acorda e ele dá toda a sua força para brilhar e para ser luz. Se você acordar todos os dias e dizer e se lembrar: eu sou luz, eu estou aqui para dar toda a minha força
e para cumprir com toda a minha dedicação o melhor para a minha vida e para quem está à minha volta. Isso é revelação geral. E se você ler as Escrituras para conhecer pela revelação especial o que Deus faz e o que Ele pode fazer para a sua vida e seguir firme todos os dias, você vai receber a grande recompensa, que é o que Davi fala no versículo 11, ó. Também por eles é admoestado o teu servo, pelos mandamentos, e em os guardar há grande recompensa. E por último, Davi faz uma oração, ele faz uma petição. Se Deus existe, veja, no versículo 1 até o versículo 6, ele fala da revelação geral. Deus existe. Prestando atenção na natureza, você chega a essa conclusão. Do versículo 7 ao 11, ele fala: eu conheço Deus pela revelação especial. Lendo a palavra, conhecendo os mandamentos, eu entendi que eu posso receber uma grande recompensa se eu meditar na palavra e eu vou conhecer Deus e em guardar os mandamentos de Deus vai me trazer recompensa. Então, Deus existe. Seja pela revelação geral, seja pela revelação especial, Deus é fato. Deus existe. E se Deus existe, então e ele é tão grande, então eu tenho que reconhecer que eu preciso, que eu erro, que eu sou falho e que eu preciso do perdão desse Deus para poder todos os dias conseguir andar ao lado dele. Então, aqui do versículo 12 até o versículo 14, nesses últimos 3 versículos, Davi faz uma oração pedindo perdão, dizendo que ele precisa de Deus. Veja o que ele fala no 12. Quem pode entender os próprios erros? Ele está falando, Deus é tão grande, o que será que eu faço de errado? O que será que eu falho? No que será que eu preciso perceber que eu faço de errado para eu poder estar totalmente alinhado com esse Deus? Quem pode entender os próprios erros? Então ele chega a uma conclusão: eu não posso entender os meus próprios erros. Então ele fala assim: expurga-me tu dos que me são ocultos. Como ele entende que ele precisa da revelação do próprio Deus para trazer luz para ele, para que ele consiga ver os pecados que ele tem em oculto. E isso aqui nos ensina, numa aplicação prática, que muitas vezes nós fazemos um comentário, falamos a respeito de alguém e nós pensamos que é um comentário bobo, que não tem nada a ver. Mas às vezes nós estamos fazendo um comentário sobre alguém e estamos pecando. Por exemplo, vamos dizer às vezes, fulano é muito antipático. Mas muitas vezes essa pessoa que é antipática passou por muitos sofrimentos na vida que fizeram com que ela fosse reservada, sem querer conversar com ninguém. Porque talvez aquela pessoa passou por muitas traições e essa pessoa vai estar muitas vezes conosco nas nossas congregações e nós vamos dizer: não gosto do fulano porque ele é antipático. Mas Deus, que conhece a história do fulano, ama o fulano. E nós estamos abrindo a boca para criticar o fulano. E Deus vai estar olhando para nós e dizendo: por que vocês estão criticando o fulano e vocês não conseguem entender o sofrimento que ele carrega? Podemos pegar a história de Ana, de 1 Samuel. Ela era uma mulher estéril. Tinha uma concorrente que era Penina. O seu marido, que era Eucana, tinha se casado com Penina porque Ana não podia ter filhos. E Penina, segundo o texto de 1 Samuel, tinha filhos e filhas. Então, podemos chegar a uma conclusão. Se fala no plural, filhos e filhas, podemos concluir que Penina, pelo menos, tinha 2 filhos e 2 filhas.
pelo menos quatro no total. Agora, Ana não tinha nenhum filho. Então aquela mulher estava triste e ela foi até Deus e começou a falar com a sua boca com aflição. E o texto de 1 Samuel, no capítulo 1, conta que Eli, que era o sacerdote, quando a viu orando daquela forma, chegou até ela e disse: tira o vinho de perto de você. Afasta-te do vinho, porque estás embriagada. Ali Eli estava julgando Ana, e ela estava ali na sua aflição. E muitas vezes nós abrimos a nossa boca para fazer julgamentos, comentários que parecem inocentes, mas nós estamos julgando alguém que nós não conhecemos a história. Talvez, ao invés de criticar o fulano e ir até ele, procurar conhecer a pessoa e até que a pessoa tenha confiança e possa começar a falar o que ela passou para ficar daquela forma e o que se pode fazer para trazer mais doçura, alegria para a vida daquela pessoa, mostrando que ela pode confiar em nós como seus irmãos, pode fazer a transformação na vida daquela pessoa. Então Davi aqui, ele fala, quem pode entender os próprios erros? Isso aqui é apenas um exemplo. É uma das coisas que acontece muitas vezes no dia a dia das igrejas. Mas existem muitos erros. Às vezes nós pensamos alguma coisa que na nossa visão não é pecado. E as pessoas estão dizendo para nós, isso é pecado, isso é pecado. Mas a melhor forma de entender os próprios erros não é ouvindo os outros, é estabelecendo um relacionamento com as Escrituras. A segunda parte do versículo 7 a 11 que nós lemos aqui, Davi fala, eu li os seus preceitos, eu li os seus mandamentos, e ali os seus mandamentos são puros, os seus preceitos são retos. Então, ele mostrou que ele se preocupou em conhecer as Escrituras e manter um relacionamento com Deus. E aqui no versículo 12, ele nos mostra mais um passo. Ele fala que eu preciso que Deus fale comigo. Por isso ele fala assim, ó, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele está dizendo, eu preciso que Deus expurgue, tire de mim os pecados que eu faço, que eu não consigo enxergar como pecado. Me são ocultos porque eu faço e eu acho que não é pecado. Eu preciso aqui do relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, disse para os seus discípulos, quando eu for embora, virá o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e ele falará para vocês o que vem de mim e eu vou dizer o que vem de Deus. E ele vos ensinará todas as coisas. Então, se não sabemos se estamos certos em alguma coisa, devemos pedir em oração, para que Deus expurgue de nós os nossos pecados ocultos. É isso que Davi está ensinando quando ele fala nessa oração. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ou seja, eu peço a Deus, ao Espírito Santo, que me revele, que me ilumine, que mostre para mim mesmo onde estão os meus erros. Eu preciso de Deus. Quando eu olho para a natureza, eu vejo a revelação geral de Deus. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo a revelação especial de Deus, como ele se revelou para as pessoas que se relacionaram com ele. E eu posso, meditando nas Escrituras, saber como ele é, como ele pensa, o que Deus quer das pessoas. Mas tem coisas que mesmo assim eu não vejo, então eu preciso aprofundar o relacionamento com Deus para que ele me limpe e me corrija. Aí no versículo 13 ele continua pedindo perdão e pedindo que Deus o ajude. No versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim,
Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Davi percebeu que Deus abomina a soberba. Aquele que acha que está acima dos outros, aquele que fala que não precisa de Deus, aquele que fala que eu sou autossuficiente, aquele que diz amanhã nós vamos para a cidade e nós vamos negociar e vamos vender. Lá em Tiago, no capítulo 4, nos versículos 14 e 15, nós lemos que Tiago ensina que aquele que diz amanhã iremos até a cidade e negociaremos é soberbo, não sabe de nada, em lugar do que deveria dizer: se Deus permitir, amanhã iremos e negociaremos. Então nós vemos ali que Davi, ele sabe que a soberba é um pecado grave. E ele pede para Deus: guarda o teu servo da soberba, para que se não assenhorei de mim. Muitas vezes, quando uma pessoa é promovida a um cargo, quando ela ganha um carro, uma casa, muitas vezes a pessoa se torna soberba, se torna arrogante. E a pessoa muitas vezes nem se dá conta de que foi mudando a sua forma de ser, de que foi se apegando nas coisas terrenas. E muitas vezes a soberba ela toma conta do coração da pessoa. Tem um imperador romano que ele tinha um servo que tinha uma missão: cochichar no ouvido dele: você é apenas um homem. Veja que ele ficou tão poderoso como imperador que ele contratou um servo e ele disse: todas as vezes que eu estiver sendo muito honrado e você perceber que eu começo a ficar soberbo, diga no meu ouvido: você é apenas um homem, você é apenas um homem, para que eu me lembre que eu sou apenas um homem. Então veja que a soberba faz a pessoa tomar decisões e tratar as outras pessoas com desprezo, com desconsideração, com desrespeito. Muitas vezes o soberbo é o marido, é a esposa, é o filho que conseguiu alguma coisa a mais do que os seus pais e que passa a desprezá-los. É preciso prestar atenção com relação à soberba. Até no seu próprio negócio, se você é dono do seu negócio, os seus empregados vão começar a odiar patrões que são soberbos e arrogantes. Entre colegas de trabalho, quando você se torna soberbo, as pessoas começam a te isolar. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez antecede a queda. Cuide da soberba para que você não seja odiado pelas pessoas. As pessoas querem ser tratadas com respeito, consideração, elas querem ser tratadas como pessoas que têm voz, que também participam dos eventos. E Davi sabe que a soberba é um pecado terrível para Deus. Provérbios capítulo 6, no versículo 16, fala que 6 coisas Deus abomina e a sétima. 6 coisas Deus detesta e a sétima ele abomina. Uma das 6 coisas é olhar altivo. Olhar altivo. E aí depois são as mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para fazer o mal, língua mentirosa, a testemunha falsa, o coração que maquina o mal, e a sétima que Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Mas você veja que a soberba, o olhar altivo, é algo terrível para Deus. E ele fala: se eu conseguir vencer a soberba, então serei sincero. Sincero vem de sem cera. Para
tampar as trincas dos vasos, usa-se cera. Sem cera, significa que você vai diante de Deus mostrando as suas trincas, mostrando os seus erros e os seus pecados, dizendo: olha, Deus, o meu vaso está quebrado aqui e ali, e eu preciso que o Senhor me dê o reparo. E ficarei limpo de grande transgressão. Aquele que é soberbo fica cego e não consegue ver os seus próprios erros mais, porque o soberbo, ele está sempre certo. O soberbo nunca erra. O soberbo sempre tem razão. Então o soberbo não vai conseguir chegar para Deus e dizer: olha, Deus, aqui está trincado. Ele vai dizer: eu sou perfeito. Então a soberba mata, a soberba arruína a vida daquele que tem. Jesus falou a respeito de um fariseu e de um publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos e muitos deles roubavam quando cobravam os impostos e por isso eram odiados do povo. Quando você falava de publicanos, as pessoas falavam: são os ladrões. Os fariseus eram os que viviam no templo, viviam com as suas religiosidades. Quando você olhava para um fariseu, você poderia dizer: eis aí um homem de Deus. E Jesus conta uma história, dizendo que o fariseu e o publicano desceram ao templo para orar. E o fariseu começou a dizer: obrigado porque eu pago os meus votos, porque eu cumpro a lei e porque eu não sou como esse publicano, que é um miserável. Enquanto isso, o publicano batia no peito, se lamentando e dizendo: tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou: qual dos dois vocês acham que saiu do templo justificado? Uma pergunta para que os discípulos entendessem que, muitas vezes, aquele que nós julgamos que está longe de Deus é o que está perto de Deus. O publicano estava se humilhando, enquanto que o fariseu estava soberbo. Fez uma oração vazia, que Deus não recebeu. E Davi aqui está falando: me guarda disso, porque daí eu vou conseguir ser sincero, eu vou conseguir confessar os meus pecados, eu vou conseguir descer do pedestal, eu vou conseguir andar com Deus, e eu vou ficar limpo de grande transgressão. E ele fala no 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ele pede para Deus que tudo que ele falar com a boca dele seja algo agradável. E ele pede que o coração dele, veja, e a meditação do meu coração perante a tua face sejam agradáveis. Número 1, as palavras da minha boca, ou seja, que eu fale coisas boas. Sejam agradáveis. Número 2, a meditação do meu coração perante a tua face. Existem pecados que nós cometemos que são chamados pecados internos. É aquilo que você não fala com a sua boca, você não verbaliza. Mas você entra no templo, você olha para alguém e você pensa mal a respeito de alguém. Você não falou nada, mas a meditação do seu coração perante Deus, que vê tudo, você pecou, porque você realizou um mau juízo a respeito do seu próximo sem sequer conhecê-lo. Muitas vezes você olha para uma pessoa com cobiça, num pensamento de fornicação, adultério, prostituição. Então você teve uma meditação no coração que não está de acordo com a Escritura. Muitas vezes você olhou para uma situação e pensou: eu poderia ganhar essa vantagem desse contrato enganando essa pessoa. Então você teve uma meditação que também perante Deus não é boa. Às vezes a meditação foi: essa pessoa é odiosa, me fez o mal, quero vingança. Então a meditação que está no coração não é uma meditação boa. Lembrando de Provérbios 6,16,
das 6 coisas que Deus detesta e da 7ª que ele abomina, uma das 6, nós falamos, é o coração que maquina o mal. Então veja, Davi fala que a minha boca, a minha língua não seja uma língua mentirosa e que eu não seja testemunha falsa, que também são 2 coisas que Deus detesta, das 6 que estão escritas em Provérbios 6,16. Ele pede isso para Deus. E que a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, seja agradável. Ou seja, que eu pense coisas agradáveis. Que o meu coração não seja um coração que maquina o mal. Porque o Senhor é o Senhor. Ele é a rocha minha, ou seja, Ele é a minha segurança e Ele é libertador meu. Deus é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança. E Ele também é o nosso libertador. É Ele que nos liberta de ver, de ter olhos maus, de ter os nossos pés indo para lugares errados, de ter as nossas mãos que derramam sangue inocente. E quando fala de nossas mãos derramar sangue inocente, mãos fala a respeito das nossas obras, daquilo que nós fazemos. Quando nós perseguimos alguém, quando nós maltratamos alguém, quando nós julgamos de maneira indevida alguém, nós estamos fazendo obras. Nós usamos a língua para fazer isso. Mas nós estamos, na verdade, usando as nossas mãos. Mãos que fazem o mal, fala a respeito daquilo que nós fazemos. Então, ele é a nossa rocha, ele é o nosso libertador. Então, a sequência do Salmo 19 é essa, versículo 1 até o versículo 6. Olhe para a natureza e você não precisa de linguagem, de fala, de nenhuma voz. Em toda a extensão da terra, quando você olha para a natureza, para o sol, principalmente para o sol que percorre o seu caminho, trazendo luz e calor para toda a terra, nós entendemos que Deus existe e Deus quer que nós sejamos como o sol, trazendo a luz para o mundo e trazendo o calor humano, o calor de Deus para alcançar as pessoas. A segunda parte, versículo 7 até o versículo 11, quando nós lemos a lei do Senhor, nós conhecemos quem Ele é. Os preceitos do Senhor nos conduzem por um caminho reto, por um caminho puro, ilumina os nossos olhos, é um caminho limpo e é mais desejável do que ouro, mais desejável do que doce, do que os melhores doces que podem existir, porque pela leitura da palavra nós somos orientados, nós somos admoestados, nós somos corrigidos, nós aprendemos como seguir a Deus, nós aprofundamos o conhecimento a respeito de quem é Deus e guardando isso, nós temos grande recompensa, como diz o versículo 11. E se Deus existe, tanto na revelação geral nós o conhecemos, como na revelação especial do que Ele fez para as pessoas que viveram antes de nós, que estão reveladas nas Escrituras, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar entender os meus erros. Mas mesmo assim, tem coisas que eu não entendo, então eu preciso pedir a Deus, me corrige, expurga-me daquilo que me é oculto. Então eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo para pedir a Ele, mostre os meus pecados para que eu não cometa pecado. Depois o versículo 13, dentre tantos pecados, me guarda da soberba, porque a soberba me deixa cego. Não deixa eu perceber que eu sou falho, que eu erro, que eu preciso do amor de Deus, que eu tenho trincas no meu vaso e que eu tenho que deixar isso transparente para que Deus possa me limpar e me purificar. E se eu conseguir ficar guardado da soberba, eu vou ficar protegido de uma grande transgressão. E o que eu desejo no versículo 14 é que as palavras da minha boca sejam agradáveis e que todas as meditações do meu coração sejam agradáveis perante o Senhor. Porque o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha segurança, eu confio totalmente nele, e é Ele também que é o meu libertador. É Ele também que me limpa, que me purifica, que me liberta dos pecados e que também me dá a libertação daquilo que eu preciso para poder segui-lo melhor. E também, libertador meu,
Ele é aquele também que me livra dos meus inimigos. Se eu sou colocado em situações de perigo por estratégias de pessoas que desejam o meu mal, é Deus que vai me libertar. Nós já fizemos a meditação do Salmo 18, e no Salmo 18 Davi fala muito isso, que ele passa no meio de um esquadrão com a estratégia de Deus, que Deus é aquele que sempre livra ele dos seus inimigos, que os seus inimigos o cercaram com cordéis de morte, mas ele recebeu ali o livramento de Deus. Deus, ele nos liberta de nós mesmos, dos nossos pecados, e ele também nos livra e nos liberta quando nós estamos acorrentados por estratégias e armadilhas que foram criadas contra nós como povo dele, porque afinal de contas ele é a nossa rocha, ele é a nossa segurança. Agora aqui eu vou deixar o acesso para Provérbios 19 e do lado um botão para que você possa se inscrever no canal e ativar as notificações para que você seja informado todas as vezes que forem postados novos vídeos aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que não acreditam em Deus, que têm dúvidas a respeito de Deus. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você lembrou, que faz parte da sua congregação e que muitas vezes está reclamando e dizendo assim: eu já estou cansado de ter que ficar sendo luz o tempo todo. Veja a recomendação do Salmo 19, que nós possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, trazendo o brilho do Senhor e trazendo o amor do Senhor numa geração que vai perecendo e que vai morrendo longe de Deus.